Olá a todos, meu nome é Luiz Guilherme, sou aluno de Física da Universidade Federal do Itajubá, participante da missão 142 do projeto Habitat Marte. Eu já participei de algumas outras missões, como a missão 51, e o trabalho que eu vou estar apresentando hoje é uma construção dessas últimas apresentações e algumas informações que eu agreguei nessa nova missão. A apresentação vai ser uma proposta de uma estrutura para um complexo de lançamentos interplanetário e uma reflexão sobre as lições do passado na colonização de novas terras. Durante essa apresentação, eu vou estar expondo alguns objetivos, meus objetivos nessa missão, de que maneira Marte é hostil à vida humana, o que seria um complexo de lançamentos em Marte, quais seriam os setores que eu imagino para essa estrutura, e alguns protocolos, como protocolo de missão regular, missão extraordinária, segurança e controle de propelente, e processo de colonização, e de que maneira o nosso passado influencia nesse novo processo de colonização que a gente vai estar passando, além das minhas considerações finais. Bom, os meus objetivos para essa apresentação, que foram desenvolvidos nessa missão, são propor uma estrutura que seja construída em Marte e que possa comportar os lançamentos e pousos de foguetes, de maneira que possa ser desenvolvido e expandido ao longo do tempo, além de esquematizar essa estrutura em setores, descrevendo suas funcionalidades básicas. Formular uma hierarquia e os protocolos que irão regimentar esse complexo. E, por último, debater o processo de colonização ocorrido no passado e como o mesmo pode se repetir e ser evitado no processo de colonização em Marte. Bom, para dar uma breve contextualizada, por que Marte é hostil à vida humana? Diferente da Terra, onde é o ambiente onde a gente se desenvolveu e toda a nossa vida é adaptada, Marte tem uma atmosfera que é bem diferente da nossa. Primeiro, em relação à atmosfera da Terra, ela é bem rarefeita e composta em sua maior parte por CO2, o que torna uma atmosfera difícil de ser respirada e que não teria os ingredientes necessários para que a gente pudesse respirar e não sufocar até a morte. Ela não possui um campo magnético ativo, não da maneira como a Terra tem, e isso propicia uma entrada mais ativa da radiação solar e dos ventos solares no próprio planeta. Isso levanta uma série de questionamentos sobre de que maneira isso pode afetar os futuros colonizadores de Marte, na questão da saúde, do desenvolvimento de doenças e tudo mais. A oscilação de temperatura de Marte ela é bem diferente da Terra. Ela oscila de 22 graus positivo a menos 125 graus negativo, isso na escala Celsius. Além de a maior parte da água não se encontrar no estado líquido. Ela está em grandes reservas no subterrâneo ou nas geleiras nos polos. E para ajudar, essas reservas elas não são próprias para o consumo, então elas precisariam passar por um tratamento. E tudo isso gera uma dependência muito grande de recursos da Terra. Então, do envio de equipamentos que a gente possa estar obtendo a água, a comida, equipamentos para a própria exploração, sobrevivência, além de questões básicas como vestimenta, equipamentos para passar o dia a dia. E tudo isso gera necessidade de um envio constante para Marte. Que aí vem a ideia da infraestrutura e da organização que eu estou propondo, que é para um complexo de lançamentos em Marte. Mas o que seria esse complexo? A minha ideia é propor uma estrutura em Marte que se baseie inicialmente nas estruturas desenvolvidas na Terra, principalmente os centros espaciais, como, por exemplo, os centros espaciais da NASA, onde tem uma estrutura para montagem e manutenção do foguete, uma estrutura para
para para se decolar, onde pode comportar a equipe. E tudo isso seria um ponto de partida para a gente se referenciar em o que fazer em Marte. E, lógico, não poderia ser um copia e cola, porque Marte tem muitas características exclusivas que, que a gente teria que levar em consideração e tornaria um complexo de lançamentos único em relação aos da Terra. Eu, ao longo das missões que eu participei, eu fui vendo a necessidade de uma série de estruturas. E fazendo uma nova análise nessa missão, eu imaginei que essas estruturas não poderiam ser construídas de maneira tão imediata, porque tem uma alta demanda tecnológica, estrutural, econômica, não é muito viável fazer isso de maneira rápida. Então, eu dividi ela em 5 setores, e a minha ideia original, não consegui mensurar se isso seria possível ou não, seria fazer isso num período de aproximadamente 100 anos. O desenvolvimento de cada um desses setores num período que seria equivalente a 20 anos, e isso tudo só como uma estimativa pelo fato de da gente não ter iniciado ainda o processo de colonização, então a gente não tem como mensurar no momento o quão rápido ou quão lento isso seria. Mas o meu planejamento inicial foi baseado nessa ideia, que cada um desses setores seria desenvolvido durante um período de 20 anos, assim que o primeiro fosse concluído, partiria para o segundo, porque com uma infraestrutura desenvolvida, seria necessário esse setor seguinte para suprir as demandas do anterior. Então, os 5 setores são a plataforma de lançamentos, a refinaria de propelente, o ambiente comum, o sistema de comunicação e o controle da missão. O primeiro setor, que é a plataforma de lançamento, vai ter por objetivo estabelecer uma base para pouso e decolagem de foguete. E isso vai ser uma estrutura bem simples inicial que vai ser ao longo do tempo indo sendo melhorado, porque nas primeiras missões vai ser um foguete para ir, um foguete para voltar com a equipe, depois, com a medida que a colonização for se desenvolvendo, vão ser necessárias mais missões para abastecimento, então a cada vez que a missão for se tornando mais complexa, vai ser necessária uma estrutura proporcionalmente complexa. Então, a ideia é construir uma plataforma de lançamento inicialmente pequena, para comportar a carga e descarga de equipamento e tripulação, e que seja expansível. Ela será composta basicamente por equipamentos de transporte, ou veículos de transporte para transportar os astronautas, transportar o maquinário que tiver dentro das naves, os suprimentos, porque é uma estrutura que tem que ser construída distante do resto da base, visto que tem o risco dela, durante a decolagem ou o pouso, haver explosões e a queda de detritos sobre a estação, pode colocar em risco a vida dos tripulantes e toda a missão, além dos equipamentos para abastecimento e sustentação das estruturas dos foguetes. A partir do momento que houver uma demanda muito grande de missões para Marte, vai ser necessário proporcionalmente uma quantidade grande de propelente para o retorno à Terra. Então, a ideia, a partir do momento que houver mais missões para Marte, desenvolver uma estrutura própria, que seria o segundo setor, a refinaria de propelente. Então, a ideia é construir uma refinaria para poder produzir esse combustível de foguete em Marte, de maneira a ser possível estocar, ser possível fazer mais missões com mais frequência e de maneira até mais rápida. Então, a ideia é tornar esse espaço um ambiente autossuficiente, que consiga produzir todo o combustível de retorno para a Terra, e até mesmo, se for possível, se for desenvolvido um estudo para avaliar isso, até mesmo de mandar esse combustível para a órbita da Terra, para que a própria Marte seja capaz de, a própria equipe em Marte seja capaz de sustentar a viagem de ida e volta. Ela vai ser basicamente uma estrutura composta por grandes tanques que vão armazenar e bombear o combustível para quando for ser abastecidos os foguetes, além dos maquinários de extração e refino.
Aí, como um exemplo, eu apresento esse equipamento que a NASA tem estudado para realizar mineração de água, a produção e o refino desse combustível. A terceira estrutura é uma estrutura bem simples. Ela não tem muito segredo por trás dela, que seria a área comum, ou que pode também ser chamada de armazém de recursos e maquinários. A ideia é basicamente construir um armazém para abrigar todos os recursos, todo o maquinário, todo equipamento, alimentos e tudo mais, de maneira que a cada 2 anos, existe um período que a Terra está mais próxima, a disposição Terra-Marte está mais próxima. Então, seria um período em que as viagens seriam mais curtas e, por consequência, haveria um consumo menor de combustível. Então, é interessante, durante esse período, dessa janela de lançamentos, fazer um envio de grandes quantidades de alimentos, de equipamentos e de outros produtos essenciais, além dos astronautas, para que manter Marte suprida com o que for necessário. À medida que essa aproximação Terra-Marte for deixando de acontecer, vai tornar cada vez mais caro e mais inviável, ao ponto de que, se eles estiverem em opostos dentro do sistema solar, torna muito caro e até mesmo, às vezes, inviável uma missão para suprir uma demanda de alimentos, de materiais. E como exemplo para isso, tem o caso do filme do Perdido em Marte, que houve aquele incidente no filme em que ele é deixado para trás e acaba tendo que racionar comida, porque a missão não foi planejada para ser uma missão de longa duração, e o principal embate que eles estavam tendo era como manter ele alimentado, já que não estava num período que daria para fazer um lançamento rápido, e por consequência mandar comida com rapidez até ele. Então, a ideia de haver uma estrutura como essa é armazenar para longos períodos, caso ocorra algum incidente que impossibilite o envio rápido desses alimentos. O setor 4 seria um setor um pouco diferente dos outros, eles seriam antenas de comunicação. Ele tem 2 objetivos: estabelecer uma rede de antenas que faça a comunicação da Terra com Marte, de Marte com a Terra, e estabelecer uma infraestrutura que possa suportar as operações em Marte. Então, a ideia é basicamente proporcionar uma comunicação da tripulação em solo com a órbita de Marte e com a Terra, e também proporcionar uma área de cobertura equivalente a de telefonia, para que os astronautas consigam se comunicar a longas distâncias. Então, se eles tiverem um dia que eles estão fazendo alguma atividade extraveicular a 5, 6 quilômetros da base, eles conseguem manter uma comunicação constante. E a ideia não é construir, tipo, por exemplo, uma pequena antena ali que propicia essa comunicação, mas sim uma rede complexa na região onde estiver estruturada essa base, para que, se uma delas falhar, as outras possam suprir a demanda e não cortar toda a comunicação, não cessar toda a comunicação da Terra com Marte, e mesmo da tripulação. Ele não vai ter uma estrutura que vai abrigar pessoas, ele vai ser essas infraestruturas espalhadas ao longo do campo da missão, e que vai servir como uma zona de cobertura, basicamente, para o que eu falei, para propiciar uma comunicação rápida e constante com a Terra e entre os astronautas. A última estrutura o que eu imagino é o centro de controle da missão, que a gente tem por objetivo nesse setor construir um centro de controle de missões que possa já iniciar as missões em Marte. Ele vai ser uma estrutura muito semelhante ao da figura 9, que são os centros de controle de missão do Kennedy Space Center, que são onde eles coordenam as missões com os foguetes, com os satélites. E a ideia é proporcionar uma capacidade de gerenciamento da tripulação que está em solo, para ter um controle e uma autonomia das missões. E essa estrutura se deve ao fato que, à medida que um foguete vai se afastando da Terra, a cada minuto, a cada quilômetro que ele se afasta da Terra, a comunicação fica mais demorada. Então, vai haver um momento em que a comunicação com Marte vai se tornar mais viável
do que a comunicação com a Terra, uma vez que a Terra vamos supor, houve um problema e ele está a uma distância de, vamos supor, 2/3 do trânsito Terra-Marte. Aí até a informação chegar na Terra, eles analisarem, darem um retorno, já vai ter se passado tempo demais, às vezes pode até significar o fracasso da missão. Então, ter um centro de controle de missão em Marte proporcionaria uma autonomia e um acesso mais rápido à informação e agilizaria a tomada de decisão, poderia salvar vidas e garantir a continuidade da missão. Agora, a próxima parte da minha apresentação seriam alguns protocolos e como eles afetariam as equipes que estariam participando desse complexo. O primeiro protocolo, que seria o protocolo padrão desse complexo, seria o de missões regulares, que ele basicamente garantir o funcionamento desse espaço no dia a dia. Então, como a janela de lançamentos é muito curta e haveria um período em que haveria muitas missões, e por consequência um período que não haveriam missões, a ideia é não pegar e tancar aquele espaço e falar assim, ó, quando tiver missão a gente volta aqui e vê se está tudo certo. A ideia é que esse protocolo de missão regular seja um protocolo que gere constância. Então, ele vai ser responsável por algumas funções, como a produção do propelente, aqueles que estiverem nesse centro, nesse complexo, vão ser responsáveis pela produção do propelente, o controle do sistema de comunicação do setor 4, com toda a área também das missões, a manutenção de sistemas relacionados, sejam das bombas de combustível, da infraestrutura que mantém os foguetes, e manter a organização e a supervisão do centro de controle da missão, que mesmo que não esteja na iminência de um pouso ou de uma decolagem, ainda vai ter aquele espaço que vai estar recebendo dados constantes, tanto da órbita de Marte, quanto das missões que estiverem a caminho ou retornando. Eu imaginei essa seguinte estrutura, onde no complexo de lançamento seria dividido entre o chefe do centro de lançamentos, que seria a autoridade daquela seção, e ele teria 2 especialistas, os especialistas em propelente, que seriam a equipe que vai estar responsável pela produção e estocagem do propelente de foguete, os especialistas em satélites, que seriam a galera responsável pela comunicação com a Terra, comunicação local e o contato com a órbita de Marte, seja tanto com uma estação que estivesse em órbita ou com os satélites, receber dados climáticos, informações do Sol, do próprio planeta, e manter uma rede de comunicação ativa. E, por último, o corpo técnico, que seriam os membros da missão, que dariam manutenção e realizariam os cuidados desse espaço. No período em que houvesse o início das missões, a chegada do foguete ou o retorno dele, seria implementado o protocolo de missão extraordinária, que aí ele iria suprimir o de missões regulares e passaria a vigorar uma estrutura totalmente diferente. A ideia é pegar toda a equipe que estiver no centro durante esse período e focar eles nessa missão, uma vez que um pequeno erro pode significar a morte de todo mundo ou alguma complicação na missão. E todas essas questões, elas podem acabar gerando algum resultado muito negativo para todos que estão na estação. Então, esse protocolo seria implementado de maneira a diminuir as funções dos outros membros de outras seções, de outras estruturas do processo de colonização, a focar eles numa equipe que iria estar realizando a recepção ou envio desses foguetes. Aí, como eu tenho a estrutura que eu desenvolvi, ela é baseada já no conteúdo da missão na Terra e ela teria essa autonomia de visualizar quase qualquer tipo de dado que o foguete pudesse emitir, de maneira a ser analisado e permitir uma tomada de decisão em Marte, ao invés de eles simplesmente sentarem e esperarem o foguete pousar, para depois descobrir se houve alguma complicação ou depois ele explodir, descobrir o que aconteceu.
Então, a hierarquia funcionaria da seguinte forma: teria o diretor de voo, a autoridade dele estaria equiparada do controle da missão da Terra, sendo até mesmo às vezes superior pelo tempo de resposta dele, e ele seria amparado por 5 centrais que iriam dar suporte para ele: a central de comunicações, a central de controle de solo, de propulsão e de orientação e controles e suporte. Cada uma delas teria uma equipe, que seria a dos oficiais, que iriam analisar pontos muito específicos da missão, de maneira a garantir a segurança e a integridade dessas partes específicas. Por exemplo, o oficial de suporte à vida seria o responsável por supervisionar se os astronautas que estão chegando ou estão partindo estão tendo o ar sendo filtrado, se estão tendo algum problema de abastecimento de oxigênio, de alimento, de água, alguma coisa do tipo. Assim como o oficial de payload seria o responsável por supervisionar a carga e saber se aquilo está tendo algum problema. Assim como cada um deles. A ideia é proporcionar à equipe em Marte um total entendimento do que está acontecendo durante o processo de decolagem e de pouso, de maneira que eles possam saber se aquilo ali vai dar errado e possam realizar uma tomada de decisão que às vezes possa abortar naquele primeiro momento a missão e acabar preservando vidas, equipamentos e a segurança da missão. Em paralelo a esses dois protocolos, teria um terceiro que seria um protocolo mais histórico assim, em relação à exploração espacial. Quando a gente fala em combustível, sempre vem à memória uma série de acidentes em que, ao longo da nossa história, em que astronautas, pilotos, motoristas mesmo, morreram por conta de problema com produtos inflamáveis. Então, a ideia é do desenvolvimento de um protocolo que garanta a segurança durante a produção desse combustível, durante o processo de abastecimento, durante o processo de decolagem e pouso, de maneira a tentar reprimir ao máximo falhas que poderiam causar morte, causar perda de equipamento e minimizar esse tipo de dano. Então, seria necessário a implementação de protocolos mais rigorosos ao invés do simples, vamos esperar, vamos ficar sentado aqui, a gente já tem um negócio. Essa ideia seria fortalecer a ideia de que você está lidando com um negócio que pode explodir a qualquer momento. E as pessoas que poderiam te resgatar estão a milhões de quilômetros. Se bobear, vão ficar sabendo depois de muito tempo. E a ideia também é evitar acidentes, treinar a mente das pessoas para que, caso aconteça isso, caso não seja possível impedir essa situação, eles tenham um treinamento necessário para saber lidar com aquilo de maneira no psicológico, para aquilo não abater tanto, que, querendo ou não, vai abater, mas não para que aquilo prejudique de maneira a pessoa até a pessoa não conseguir dar o prosseguimento e já ter em mente o procedimento que tem que ser seguido caso aquilo aconteça para tentar preservar vidas ou até mesmo salvar vidas que estão em risco. E isso tudo é desenvolvido como um protocolo para garantir a segurança de todos que estão ali. Então, é necessário um entendimento de toda a equipe que a produção, o armazenamento, o abastecimento, o pouso e a decolagem tem que ter uma atenção maior e mais especial ao combustível. Que uma explosão que pode acontecer durante a decolagem, durante o pouso, durante o abastecimento, pode comprometer toda a infraestrutura. E isso, por consequência, pode significar a morte de toda a equipe. E a última parte dessa apresentação seria um pequeno debate sobre a colonização e como isso foi desenvolvido no nosso passado. Levantei 3 pontos que são interessantes serem debatidos, porque se isso não for desenvolvido agora, enquanto a gente ainda não iniciou esse processo de expansão das fronteiras humanas, pode ser que isso não aconteça quando o processo de colonização já estiver ocorrendo.
E é justamente para evitar que os erros do passado aconteçam. Então, o primeiro ponto que eu tenho a levantar é olhar para o passado e ver o que a história ensina para a gente sobre a colonização, sobre o processo que nós humanos já desenvolvemos de colonização dentro do nosso próprio mundo. Então, a ideia é olhar para o passado e ver o que os europeus fizeram nas Américas, o que os europeus fizeram na África, na Oceania, o que qualquer povo fez com outras terras, terras distantes, de maneira a entender de que maneira isso pode ser replicado em Marte, de que maneira isso vai acontecer em Marte, mesmo que Marte não tenha um povo nativo, não tenha materiais assim para serem explorados, igual foi durante o nosso processo de colonização, principalmente da América, ainda assim é uma terra nova, é uma terra desconhecida, onde haverão pessoas ali, e a ideia é entender, a gente vai estar explorando essas pessoas como a gente explorou as terras no passado. E aí que a gente entra no segundo ponto que eu levanto, que é a questão da ética e do lucro. Querendo ou não, uma missão de exploração em Marte, uma missão de colonização em Marte é uma missão muito custosa. E ela tem alguma série de motivos. Tem a questão do proteger a vida humana, caso aconteça alguma coisa na Terra, a questão realmente do lucro, a questão a expansão de terras para uma nação, a questão estratégica, a questão política, militar, tem todos esses fatores que influenciam no processo de colonização. A ideia é entender de que maneira isso vai afetar os futuros colonos, as futuras missões, para que isso seja desenvolvido de maneira ética, de maneira que o lucro, o político, o estratégico não seja colocado acima da vida humana, que haja um processo de valorização daqueles que estão em Marte, para que a gente possa garantir que erros do nosso passado não se repitam com aqueles que estão arriscando a vida para expandir a nossa noção de mundo. E é necessário ter um cuidado muito importante de como a gente vai fazer isso. O último ponto, que é o último ponto que interliga muito com o anterior, é a questão da vulnerabilidade. A gente vai estar mandando pessoas para Marte, no primeiro momento são pessoas que vão ir e vir, mas depois são pessoas que vão efetivamente ficar lá. Então, vai haver um momento em que a gente vai ter os habitantes da Terra em Marte e, posteriormente, os próprios marcianos, os humanos nascidos em Marte. Então, a ideia é entender essas pessoas que a gente está mandando para lá, as pessoas que vão habitar lá, são pessoas que vão ter uma dependência por muitos séculos da Terra. E a ideia é entender até que ponto essa dependência ela é uma dependência pelo fato deles estarem lá, ou vai ser uma dependência gerada pela Terra para garantir a manutenção da autoridade da Terra sobre Marte. A ideia é debater essa temática para que a gente possa entender se a gente não vai estar gerando uma escravidão desses astronautas, desses primeiros habitantes, porque os primeiros habitantes de Marte vão basicamente viver para trabalhar e trabalhar para viver, mesmo que haja uma recreação, mesmo que haja outras atividades que eles possam fazer, a vida deles vai girar em torno de trabalhar para garantir que a colônia tenha meios para eles sobreviverem. Não é que nem aqui, em que eu posso fazer aqui na Terra, que eu posso fazer o meu trabalho, receber meu salário e ter minha vida. Ainda tem uma escolha, amanhã eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu vou pedir conta, vou mudar para outro lugar, eu vou mudar meu estilo de vida. Lá em Marte, eles não vão ter isso por muito tempo. É possível que por alguns bons séculos isso não aconteça. As pessoas que vão estar indo para lá vão estar indo com uma missão, com um objetivo. Então, a ideia é entender. Essas pessoas, elas têm que haver um entendimento que elas não estão ali para serem exploradas, que elas não estão ali eles não têm opção, eles têm que trabalhar até o último dia da vida deles, porque a gente está bancando eles lá, a gente está mantendo eles lá. A vida deles depende da nossa ajuda.
E é entender que esse processo de colonização não é, permitir esse tipo de situação, mas entender que essas pessoas têm que estar protegidas por leis, pelo entendimento geral, por regulamentos, protocolos, que garantam que, independente do que aconteça lá, a gente tem uma responsabilidade aqui na Terra muito grande com eles. Então, proteger essa vulnerabilidade, porque a partir do momento que eles entram numa nave aqui na Terra, para Marte, eles não têm mais a opção de dizer não. Eles, mesmo que haja uma questão, eu escolhi, a pessoa perde a possibilidade de dizer não, ela não tem a possibilidade de ir e voltar a hora que ela quiser. Então, é entender que isso é uma questão de escolha da pessoa, mas é uma questão também que pessoas mais intencionadas possam estar usando para manipular elas, para forçar elas ao trabalho lá. E é com isso, com o que eu apresentei anteriormente, sobre o complexo, sobre os protocolos e essa última consideração, que eu encerro minha apresentação com o entendimento que um complexo de lançamentos em Marte, apesar de ser um desafio tecnológico, econômico e político muito grande, é um projeto que tem muita importância e é muito essencial para a independência de Marte, a independência e a autonomia, porque aí haverá um momento, não vai ser de imediato, mas haverá um momento em que Marte vai ter a capacidade de negociar com a Terra, Marte vai ter a capacidade de enviar suas próprias missões de exploração. Marte vai ter autonomia para dizer, não, a gente não quer receber esse tipo de missão, a gente tem o entendimento que os nossos moradores precisam disso. Isso fortalece a independência política, a independência econômica de Marte. É um projeto que vai demandar muito tempo e possivelmente vai haver atrasos, mas é um projeto essencial para que a gente possa evitar que em Marte aconteça como aconteceu em diversas situações ao longo da nossa história, onde o colonizado passou por um processo de revolta e um embate físico muito grande com o colonizador. A ideia é desenvolver, desde o início do processo de colonização de Marte, a independência e a autonomia deles, para que as pessoas na Terra não ajam de más intenções, não explorem, não tratem os habitantes de Marte como a gente tratou outros povos ao longo da nossa história. E evitar que aquilo que seria um processo de expansão da humanidade, que tornaria a nossa espécie uma espécie interplanetária, não crie rivalidades ao ponto da gente se separar deles e dizer, nós, os seres humanos da Terra, somos os humanos e eles não são humanos, eles são um outro povo. Evitar esse confronto. Então, uma estrutura como essa, apesar de ser uma estrutura que aparenta uma dificuldade muito grande, uma estrutura que vai demandar tempo, é uma estrutura que é desenvolvida e pensada justamente para evitar essa situação. A gente garantir que a gente não cometa erros que cometemos no passado. E com isso eu concluo a minha apresentação. Eu deixo o meu número de telefone e o meu e-mail de contato, caso alguém tenha interesse em debater o assunto. E obrigado.